Olá a todos, eu sou o professor Yuri aqui. A nossa aula agora vai ser continuação da aula anterior. Qual que foi a aula anterior? Na aula anterior, vimos como transformar unidades agrárias e não métricas usando diferentes unidades agrárias. A aula de hoje a gente vai continuar trabalhando com isso. Dessa vez a gente vai trabalhar outras unidades agrárias e pegar alguns exercícios um pouco que a gente consegue desenvolver um pouco mais sobre essas transformações de unidades. Mas, antes de falar disso, a gente vai ver um pouquinho o jogo. Lembra que eu pedi para vocês baixarem na última aula? Então, é importante que vocês façam o download do aplicativo do Matific para sempre poder acompanhar junto com o professor aqui os exercícios que a gente vai resolver nas aulas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem aí o aplicativo e a gente já vai jogar um pouquinho ele. E aí, senhores, abriram o aplicativo? Então, quando vocês abrirem, vocês vão ter uma imagem semelhante a esta. Eu quero lembrar vocês, assim como na última aula, quando vocês abrirem o aplicativo, vai aparecer uma figura diferente. Cada vez que vocês abrirem, abre uma nova figura. Então, a figura que abriu para mim é esse triângulo todo estranho aqui. Só que reparem, se vocês começarem a girar ele não é mais tão estranho, olha só. Ele vai se ajeitar nos quadradinhos. Então, mexam com a figura de vocês, brinquem com ela, para conseguirem contar certinho quantos quadradinhos ela preenche. Virem de um lado, podem virar do outro lado, e fica muito mais fácil de calcular a área que ele está preenchendo. Mas que área que é essa? Então, a área do triângulo está em unidades quadradas. Não estamos falando de metros aqui, nem das medidas agrárias. A gente está falando de quadradinhos preenchidos. Então, nas próximas aulas, quando a gente for trabalhar as fórmulas de área, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil calcular esse tipo de problema, vai ser só contar as bases e as alturas desses polígonos. Como a gente não tem isso ainda, a gente vai ter que contar os quadradinhos que está preenchendo aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele preencheu 9 quadradinhos completos e os outros quadradinhos ele preencheu apenas pedaços desses quadradinhos. Quando vocês forem dar a resposta aqui, caso vocês errem, por exemplo, eu vou colocar 99 quadradinhos. Ele vai dizer que está errado e vai me avisar. Então, vocês têm que colocar a resposta certa para conseguir passar de fase aqui. Lembrando, são 6 exercícios e cada um é diferente do outro aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos aqui de altura. Reparem que se essa figura fosse inteira, a gente teria um retângulo certinho e ela está cortada no meio numa diagonal. Se ela fosse uma figura inteira com esses 7 quadradinhos de altura e esses 4 quadradinhos de largura, a gente teria uma área total de 28 quadradinhos, mas ela está cortada no meio. Então, a gente vai ter aqui 14 quadradinhos. Então, ele vai dar uma mensagem que vocês acertaram e vai passar para o próximo. Esse próximo também é uma nova figura aleatória que vai ser gerada. Podem trabalhar com ela, podem posicionar ela, como facilitar para vocês. Eu vou deixar para vocês fazerem o resto dos exercícios aqui e a gente vai voltar para a aula daqui a pouco. Então, brinquem, joguem, se divirtam e aprendam usando esse aplicativo do Matific.
E aí, os senhores jogaram o aplicativo? Gostaram do jogo? Acertaram as respostas? Continuem jogando, toda vez que abrirem vai ser como se fosse um novo jogo, são novos problemas para vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando as medidas agrárias. Lembrando, senhores, a gente não está trabalhando com unidades métricas, não vai ter aquelas tabelinhas de transformação, é um pouco mais difícil por isso. Por isso a gente sempre prefere trabalhar em metros. Então, vamos ver aqui as tabelas de conversão de medida agrária não métricas e situações problemas. A tabela eu não mostrei na última aula, é essa daqui, ó. Então vocês vão ver nessa tabela, vocês vão ter ali os valores de litro, o valor da tarefa, o valor da quarta, o valor do alqueire, o valor do lote colonial e o valor do quarteirão. Então, eu quero que vocês separem em duas aqui, ó, o quarteirão e o lote colonial. Elas são medidas agrárias também, só que elas não têm proporção em braças. Lembra na última aula que eu apresentei todas as medidas agrárias falando que elas vinham das braças? Então, o litro era 5 por 25 braças, a tarefa era 25 por 25 braças, a quarta 25 por 50 braças, o alqueire 50 por 100 braças. O alqueire paulista. Agora a gente vai trabalhar medidas que também têm base em metros, como o quarteirão e o lote colonial. Você deve estar acostumado com essa medida quarteirão, porque geralmente é a área de uma quadra que a gente chama, porque ela tem 100 por 100, exatamente 1 hectare. Então, eu vou passar um exercício agora para os senhores. Vocês vão usar aquela tabelinha para responder ele e daqui a pouco eu volto e resolvo com vocês aqui no quadro. Então, um terreno medido 25 lotes coloniais vai ser medido novamente utilizando a unidade quarteirão. Qual vai ser a nova medida encontrada? Lembrando para os senhores que o quarteirão é 1 hectare, o lote colonial é 25 hectares.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Bom, vou mostrar a resposta para vocês respondendo aqui no quadro. Então a gente lembra que o lote colonial mede 25 hectares, o quarteirão 1 hectare. Lembra da aula anterior que a gente trabalhava tudo na base da proporção? A mesma história agora. Vamos ter que calcular a proporção. Então, a gente tem aqui no problema um terreno de 25 lotes coloniais. Então, a gente vai ter que, primeiro, um lote colonial ele vai medir 25 alqueires. Só que, reparem, 25 hectares, desculpa. Só que, reparem, o quarteirão mede 1 hectare. Então, a gente pode dizer que o nosso lote colonial mede 25 quarteirões. Por que isso? Porque, reparem, o quarteirão é um alqueire, o quarteirão é 1 hectare, e o lote colonial é 25 hectares. Então, um lote colonial, 25 quarteirões. Só que reparem, no nosso problema a gente não tinha um quarteirão, um lote colonial, a gente tinha 25 lotes coloniais. Então, para calcular isso, a gente vai ter que multiplicar por 25 lotes coloniais e nossos quarteirões 2 vezes por 25. A primeira para transformar de quarteirão para lote colonial e a segunda pelo problema do exercício. Então, aqui a gente vai ter 25 vezes 25. Resolvendo esse problema, a gente vai ter de calcular 25 por 25. Então, mesma história, vamos armar uma continha. 25 vezes 25. Quando a gente vai resolver isso, a gente vai ter de colocar 5 vezes 5, o nosso 25. 5 vezes 2, 10. Soma as duas unidades lá em cima, 12. Lembrando, como na última aula, a primeira unidade a gente não vai usar, porque a gente está trabalhando com a unidade da dezena aqui. Então, 2 vezes 5, 10. Agora a gente não vai mais usar esse 2 aqui. Coloca o 1 do 10 aqui em cima e abaixa o 0 lá embaixo. 2 vezes 2, 4. Soma com 1 lá em cima, 5. Fazendo a continha agora, o 5 a gente abaixa ele, porque aqui não tem nada. 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6. Então, a resposta nossa aqui, 25 lotes coloniais, vão ser equivalentes para a gente aqui, ó, 625 quarteirões. Só que, quanto que valia um quarteirão mesmo? 1 hectare. Então, a gente pode dizer também que este valor é de 625 hectares. Então, qual é a área? Um terreno medindo 25 lotes coloniais vai ser medido novamente utilizando a unidade de quarteirão. Qual vai ser a nova medida encontrada? Vamos acompanhar pelo slide agora? Então, como a gente tinha visto ali, eu mostrei no quadro, um quarteirão é 1 hectare, um lote colonial é 25 hectares. A gente vai pegar e vai trabalhar com nossos 25 hectares ou 25 quarteirões, que é o tamanho do nosso lote colonial. Fazendo isso, a gente vai poder chamar um lote colonial de 25 quarteirões em vez de 25 hectares. Então, uma vez que a gente tem que o lote colonial é 25 quarteirões, a gente vai ter que resolver o problema dos 25 lotes coloniais, que é a nossa continha do 25 vezes 25. A gente calculou no quadro agora há pouco essa continha. 25 vezes 25, 625 quarteirões. Com isso, a gente vai descobrir que o valor em quarteirão do nosso terreno de 25 lotes coloniais é de 625 quarteirões. Então, descobrimos que são equivalentes a 625 quarteirões.
A gente vai trabalhar agora uma nova relação, que é a relação da quarta. A quarta, ela vai ser equivalente à fração de 1 sobre 4 de 1 alqueire. Mas o que isso vai significar para a gente aqui? Então, a gente vai ter de pegar um valor, a gente vai ter de pegar 4 vezes 1/4 para cada alqueire nosso. Então, a gente vai multiplicar nossa quarta por 4 para cada alqueire. Então, tem uma relação de proporção direta nas duas. Igual a gente tinha nos metros para decammetros, que a gente podia multiplicar por 10, aqui a gente vai ter uma relação parecida, multiplicando por 4. Então, eu vou passar agora o exercício para os senhores, envolvendo quartas e alqueires. Use essa relação, vai facilitar bastante a conta dos senhores.
Resolveram o exercício? Não conseguiram? Esse era um pouco mais difícil. Eu vou ler com vocês primeiro. Em uma fazenda à venda, o proprietário mediu e descobriu ter 52,8 quartas de área, mas o valor do terreno é avaliado em alqueires. Qual vai ser o resultado se medirem esta fazenda em alqueires? Então a gente vai ter que fazer a transformação de quarta para alqueire. Vamos aqui para o quadro resolver junto? Então, primeiro a gente tem que lembrar, o nosso terreno media 52,8 quartas. Para transformar isso em alqueire, primeiro a gente vai ter que saber quanto mede a quarta e quanto mede um alqueire. Só que, reparem numa coisa aqui. Eu acabei de falar para vocês no slide anterior que cada quarta valia 1/4 da fração de um alqueire. Então a gente vai usar a mesma proporção. Igual em todas as aulas anteriores, a gente usa a proporção. Um alqueire é igual a 4 quartas. Como a gente tem aqui agora 52,8 quartas, a gente vai tentar descobrir o valor dessas quartas em alqueires. Para isso, a primeira coisa que a gente vai ter de fazer é a multiplicação. Exatamente igual a gente trabalhou o 25 dos lotes coloniais, a gente vai trabalhar com 52,8 nas quartas. Então, 52, deixa eu usar outra cor de giz. 52,8 quartas vão valer quantos alqueires? Bom, se 4 quartas valia um alqueire, a gente falou que vamos ter que usar uma proporção. Já avisei antes, sempre que a gente fala de proporção, vamos trabalhar uma divisão também. Então a gente vai ter que dividir este senhor. Por quê? Ora, eu acabei de dizer que a quarta era 1/4 da fração de um alqueire. Então a gente vai ter que trabalhar 1/4 da fração aqui para a gente saber o valor disso em alqueires. Então vamos repetir esse valor. 52,8. A gente quer transformar isso aqui em alqueire. Só que a gente tinha quarta, eu falei para vocês, quarta, 1/4 da fração. Vamos ter que trabalhar 1/4 da fração. Então, toda fração é uma divisão, vamos ter que calcular essa divisão. Vamos fazer ela aqui no cantinho? 52,8 divididos por 4. Então, a gente vai ter que pegar o primeiro valor da nossa divisão vai ser o da extrema esquerda, 5. Então, 5 divididos por 4. Qual o valor mais próximo da tabuada do 4? A gente já sabe que é o 1. Fazendo a continha, 5 menos 4, a gente vai achar o 1. A gente vai ter que abaixar o 2. Agora a gente tem o 12. O 12 já está na tabuada do 4. Não vai ter que fazer nenhuma aproximação. Então, 4 vezes 3, 12. Fazendo a continha, 12 menos 12, 0. A gente abaixa o 8. Só que tem um problema aqui. Vocês perceberam que a gente tem uma vírgula? Como a gente tem essa vírgula, na hora de abaixar o 8, a gente também vai ter que colocar a nossa vírgula lá na casinha dos quocientes. Então, vamos lá. 4 vezes quem é mais próximo de 8? Ora, também está exatamente na tabuada do 4. 4 vezes 2, 8. Fazendo a continha, 8 menos 8, 0. Então, os nossos 52,8, nossas 52,8 quartas são quantos alqueires? 13,2 alqueires. Então vamos lá. Vamos acompanhar agora aqui nos slides da resolução. Então,
Deixa eu posicionar aqui. Podemos usar uma proporção entre quarto e alqueire. Como todos os exercícios, a gente sempre trabalha proporção para transformar uma grandeza na outra grandeza. A gente sabe que um alqueire são 4 quartas. A gente vai aplicar essa proporção no nosso terreno. Se o terreno possui 52,8 quartas e a cada 4 quartas temos um alqueire, é só dividir 52,8 por 4, igual a gente acabou de fazer no quadro, pessoal. 52,8 divididos por 4, a gente fez a continha junto, 13,2 alqueires. Então, resposta, o terreno de 52,8 quartas mede 13,2 alqueires. Vocês conseguiram acertar, pessoal? Então, eu vou passar mais um exercício para vocês agora, que é para vocês determinarem a proporção entre tarefa e litro. Eu avisei na última aula que a gente ia trabalhar uma proporção de tarefa e litro. Agora chegou a hora. Então eu quero que vocês descubram qual que é essa proporção. Lembrando, 1 litro é 605 metros quadrados e uma tarefa 3.025 metros quadrados. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem descobrir qual que é a proporção entre os dois e eu já volto com a resposta.
E aí, senhores, conseguiram resolver o exercício? Eu vou ler de novo ele com vocês antes de responder ele. Determine a proporção entre tarefas e litros. Lembrando que o litro é 605 metros quadrados, enquanto a tarefa é 3.025. A gente vai resolver esse exercício no quadro agora. Então, a primeira coisa que a gente vai ter de fazer é pegar a tarefa. A tarefa, a gente viu ali que ela mede 3.025 metros quadrados. Se a tarefa mede 3.025 metros quadrados, a gente vai ter que ver o litro agora. O litro vai medir 605 metros quadrados. Como a gente quer achar uma proporção entre os dois, a gente vai ter de calcular uma divisão. Sempre que a gente está falando aqui sobre proporção, a gente vai ter que calcular uma divisão. Então, para fazer essa continha, a gente vai ter de pegar a tarefa e dividir ela pelo nosso litro. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai ter de pegar, então, 3.025, que é o valor da nossa tarefa, e dividir isto pelo nosso 605, que é o valor do nosso litro, todos em metros quadrados. Então, agora a gente vai ter de fazer a continha. Fração é divisão. Para efetuar 3.025 divididos por 605, a gente vai ter de colocar 3.025 e fazer a divisão por 605. Lembrando que na divisão a gente tem que pegar o primeiro termo, o maior termo, o menor termo possível que seja maior ou igual ao nosso expoente aqui. Então, primeiro de tudo, 605, a gente vai tentar dividir 3 por isso, não tem como porque o 3 é menor. Então vamos tentar pegar o 30, também é menor. O 302 também é menor. Vai ter que ser o valor completo, 3.025. Para fazer isso, a gente tem que calcular a tabuada do 605. Eu vou colocar ela aqui no canto, então. 605 vezes 1. 605 vezes 1, 605. Não tem problema, não tem erro. Quando a gente vai calcular 605 vezes 2, é só somar 605 com 605. Então, 1.210. Quem tiver dificuldade pode armar a continha separado e fazer a continha de mais. Só que 1.210 ainda não alcançou o 3.025, então a gente vai continuar. 605 vezes 3. De novo, vamos ter de somar 605 nesse senhor. Quando a gente vai colocar, a gente vai ter 1.815. Basta somar o 605 aqui. 1.815 ainda não alcançou. Então vamos tentar o 4. 605 vezes 4. Soma com 605 de novo o valor anterior, a gente vai alcançar o 2.420. 2.420 ainda não alcançou, a gente vai usar o 5. 605 vezes 5, agora sim a gente vai ter exatamente o 3.025. Como a gente achou o valor exato, é só colocar no quociente o valor que a gente usou para multiplicar o 605. Então, 605 vezes 5, 3.025. Fazendo a continha de menos agora, 5 com 5, 0, 2 com 2, 0, 0 com 0, 0, 3 menos 3, também 0. Então, o resultado de tudo isso é 0. Qual que ficou sendo o valor da nossa continha de divisão? 5. Então, quando a gente fez a nossa fração, nossa divisão de tarefa por litro, a gente tinha uma nova fração de 3.025 por 605 e o valor disso, 5. O que o problema pedia para a gente mesmo? Determine a proporção entre tarefa e litros. Como a gente calculou aqui a nossa divisão entre tarefa e litros, eu falei para vocês que a proporção é um tipo de divisão, a gente vai ter de calcular uma divisão para encontrar ela, então a gente encontrou que a proporção é 5. Ou seja, respondendo ao exercício, para cada 5 litros a gente vai ter uma tarefa. Vamos ver nos slides agora? Então,
Como temos as medidas de litros e tarefas em metros quadrados, basta dividir as duas unidades para descobrir a proporção. A gente fez isso aqui no quadro. Pegamos a tarefa, dividimos pelo litro, pegamos o 3.025 e dividimos pelo 605. A gente fez a continha e o que a gente encontrou? Que a proporção era 5. Então, a divisão tarefa por litro, 5, a gente fez no quadro. Respondendo, então, a proporção entre as duas unidades é de uma tarefa para cada 5 litros. O que a gente vai trabalhar agora na nossa próxima aula? Na próxima aula, a gente vai trabalhar as unidades de massa e os meios de transformação entre essas unidades. Então, a gente vai pegar a grama, vai transformar em uma decagrama, vai transformar ela em quilograma, vai voltar para uma miligrama. A gente também vai ver uma tabelinha, igual a gente tinha nas unidades métricas, para facilitar essa transformação. Nessa aula, a gente terminou o assunto das unidades agrárias. Então, a partir de agora, a gente vai voltar a trabalhar com tabelinhas prontas. A gente vai poder usar aquelas proporções de 10, de 100, coisa que a gente fugiu totalmente nas unidades agrárias. A gente não tinha esse piso e por isso tivemos essa dificuldade. A gente teve que encontrar uma proporção diferente para a tarefa, uma proporção diferente para a quarta. E, no fim, a gente percebeu que dava tanto trabalho que valia mais a pena a gente voltar em alguns deles para hectare. E quando a gente voltava em hectare, tinha o nosso hectometro quadrado, que a gente já trabalhava em unidades métricas. Eu quero lembrar os senhores de fazerem download do aplicativo dos jogos do Matchfic. Lá vocês vão poder acompanhar junto comigo aqui, jogando junto comigo ao vivo durante as aulas. Também quero lembrar os senhores sobre o Classroom, faça as atividades, a presença dos senhores vai ser pelas atividades a partir de agora, está sendo a partir de agora. Também quero lembrar que quem não tem acesso deve ir para as escolas, buscar as atividades, converse com o seu professor, converse com a sua pedagoga, pegue as atividades, leve para casa e se tiver ainda dúvidas, pode perguntar para o seu professor. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima aula para a gente ver o próximo tópico.